Bem-vindo ao canal de Estudante de Áudio. Aos que estão entrando aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive com áudio durante esses 32 anos. Eu tenho recebido muitos e-mails e tenho percebido que está existindo uma certa dúvida com respeito à gravação e edição com relação a arquivos estéreo e mono dentro do Sonar. E a minha intenção hoje aqui, no nosso estudo de hoje, é acabar com todas essas dúvidas a respeito desses problemas, desses dois tipos de arquivo, que é o mono e o estéreo. Em uma boa gama de DAW, senhores, ao iniciar um projeto ao qual os senhores vão inserir uma nova track para uma gravação ou para exportar um áudio, logicamente que devemos definir o tipo de áudio que será reproduzido naquela faixa. Como nós podemos ver aqui, no caso, o assunto não é o Pro Tools, mas aqui é apenas para uma demonstração, um exemplo. No caso, por exemplo, do Pro Tools, quando nós vamos inserir uma nova track, por exemplo, para colocar um áudio, para reprodução ou para gravação, nós devemos dizer o que vai acontecer. Ou a nova track, falar ela é mono, não, ou ela é estéreo. Então, inicialmente, nós devemos dizer a DAW e definir o que irá acontecer naquela track com relação ao tipo de arquivo. E como eu falei, isso acontece na maioria das DAW. Mas já no domínio do Sonar, quando você cria uma nova track, isso não acontece. Então já estou aqui com o nosso Sonar X3 aberto e como nós veremos daqui para frente, isso não acontece com o Sonar porque ele detecta o tipo de arquivo de áudio, se ele é estéreo ou mono, e isso automaticamente, quando você exporta, isso eu estou falando na exportação, você exporta qualquer coisa, ele automaticamente faz isso, como vamos ver aqui agora na prática. Para exemplificar, senhores, eu vou abrir aqui, vou pegar dois arquivos, ver que tem aqui esses dois arquivos, um que eu sei que de cima é estéreo e o outro é mono. Vou criar uma nova track, vamos dizer que eu queira exportar esse áudio para cá, para uma guia ou um instrumento qualquer. Então vou pegar esse aqui e vou jogar aqui direto na track. Vê que eu não defini a track se ela é mono ou estéreo, mas veja que automaticamente o arquivo já vê estéreo, porque ele sabe que o arquivo é estéreo. Então o Sonar detecta isso, diferente de outras DAWs. Ele vê isso e já fala, não, é estéreo. Então ele já cria, não precisa só indicar para o Sonar, vou exportar um arquivo estéreo, como aconteceu antes com o Pro Tools. Eu vou agora abrir uma nova track de novo, vou ver que só abro, insiro uma track de áudio, não importa se é estéreo ou mono. Pego o arquivo mono e jogo aqui. E veja agora, senhores, que olha, ele automaticamente já veio em mono. Então, no caso de exportação, o Sonar detecta automaticamente se o arquivo ele é mono ou se é estéreo. Assim como ele também, que não é assunto de hoje aqui, detecta o tipo de bit, o tipo de sample rate, e ele converte para aquela sessão que os senhores estão trabalhando, para aquele projeto que os senhores estão trabalhando. Os senhores podem ver que eu vou pegar aqui um arquivo qualquer, quando eu dou dois toques lá, sample rate converte, já converteu o arquivo para jogar para mim para lá. Quando eu jogo ele para cá, ele faz essa conversão. Bom, deixando o lado da reprodução, vamos entrar agora no lado da gravação. Como se comporta o Sonar na detecção dos arquivos mono e estéreo na gravação. Eu vou fechar aqui essas duas janelinhas, vou tirar essas duas tracks aqui que já não tem mais serventia, vou deletar as duas e vou simular que eu vou fazer uma gravação agora de áudio. Eu vou inserir uma nova track e aí é onde que está o pulo do gato. Por quê, senhores? Ela não detecta. Os senhores verem que a entrada está como qualquer. Então, eu tenho que dizer, como acontece com todas as DAW, que tipo de arquivo será gravado, se ele vai vir em estéreo ou se ele vai entrar em mono. E isso quem vai definir é o tipo de canal. Veja aqui que no caso eu estou usando aqui a entrada do próprio PC. Então ele diz se é left, ou seja, mono esquerdo ou mono direito, ou se é estéreo. Veja, se é estéreo, automaticamente ele vai gravar estéreo. Se fosse, no caso, se eu quisesse usar, por exemplo, como as DAWs de pequeno porte, ela usa, por exemplo, um canal como estéreo, mas ao mesmo tempo só pode definir esse mesmo canal de left, botando a entrada mono por um lado, ou a outra right, como outra mono pelo lado esquerdo. Então, olha, aqui eu já definiria que eu estou gravando em mono. Eu vou agora botar uma placa aqui para que vocês notem também, não só com a placa do PC, mas com a placa que a gente trabalha mais com interface, não trabalha com a placa do PC. Para adiantar, eu já pluguei uma interface externa
para que nós possamos dar prosseguimento. Então, senhores, olha agora, veja que agora eu estou aqui com a foco read e mais uma DAT. Então eu tenho que dizer para o sonar, no caso da gravação, que eu quero gravar, por exemplo, left, o canal esquerdo ou o canal direito, em mono. Quando eu escolho um ou outro, esses dois será left e right, será em mono. Se eu quero gravar em estéreo, eu chego e falo que é estéreo. E vejo que aqui agora, ó, estéreo, ó, input estéreo, tá ali, ó, dizendo que é input. Se eu botar só um lado, agora, senhores, podem ver que ele está em mono. Quando eu gravar, sairia em mono. E esse, senhores, endereçamento para a gravação é um dos problemas que mais ocorre e as pessoas ficam perdidas. Por quê? Eu, por exemplo, que agora vou usar a placa do próprio PC para fazer uma gravação, MME, voltei de novo. Só que essa placa minha, eu estou usando um canal mono, não estou usando o canal da placa estéreo. Então, o que acontece? Eu vou botar como estéreo, sendo que ela é mono. Então, eu vou fazer uma gravação e notem, senhores, eu vou aqui voltar ao início. E vamos nós. Vou armar para gravar e vou gravar. O senhores notam que mesmo antes de gravar, o senhores notam que o som só está saindo de um lado, não está saindo do outro. E quando eu gravar, logicamente que vai ter erro. Olhe bem, senhores. Alô, alô, 1, 2, 3, gravando, testando, 1, 2, 3. Os senhores notem aqui, eu vou aumentar para a melhor visualização. O que aconteceu? Ele gravou só de um lado. Por quê? Eu estou fazendo a coisa errada. Eu pluguei a entrada do mic numa entrada mono. Então não vai sair estéreo nunca. Agora, se eu vou apagar e fizer a coisa correta, olha, agora eu vou fazer o endereçamento correto. Vou botar onde realmente está. Ela está do lado left da entrada. E veja agora que vai dar certo. Olha, entrou nos dois. Por quê? Está mono. Não quer dizer que aquele esteja estéreo. Ele está mono. Vamos gravar para ver. 1, 2, 3, gravando. 1, 2, 3. Então veja a importância do endereçamento entre a sua interface, ou tua placa, e a DAW. Porque se fizer errado, logicamente, que vai gravar errado, porque a DAW não vai adivinhar isso. Um dos problemas que o sonar apresenta, senhores, é que o sonar não vem de fábrica mostrando as saídas dos hardware mono por padrão. E para que isso aconteça, os senhores que querem ver tanto a parte mono como estéreo, os senhores vêm até Edit, vêm até Preferência ou aperta a letra P do seu teclado, vêm até Áudio, vem em Device, e aqui embaixo os senhores marcam essa opção, ó, quer dizer, uma linguagem minha, mostrar todas as saídas mono também, e manda aplicar, que a partir de agora ele mostra todas as saídas monos que existem. Bom, se eu for fechar e vamos dar prosseguimento. Senhores, também o sonar aplica um truque para o caso. Às vezes os senhores têm, no caso dessa flauta aqui, ela é estéreo, os senhores estão vendo que ela é estéreo, mas eu não quero que ela fique estéreo, eu quero que ela fique como um áudio mono, mas não quero fazer a conversão disso. Eu poderia chegar a selecionar e falar, eu quero converter isso para mono, tá aqui, ó, converter esse arquivo para mono, mas eu não quero, eu quero fazer um teste com ele só em mono. Então como faria isso sem conversão? Eu vim até o console, no caso é a flauta, que é a última que está aqui, ia expandir esse console, né? Ainda até explica aqui, e vou expandir. Vou até lá a flauta e os senhores notem que nós temos um ícone aqui. E esse ícone, ele diz como está se comportando aquela track. Esse, por exemplo, está em estéreo. Esse aqui, ó, vê que só tem um botão, está em mono, ele fica uma bolinha só com a seta para baixo. Quando existem as duas bolinhas com a seta para baixo, as duas quer dizer que são dois canais, está em estéreo. E falo que na flauta eu não quero que ela fique como, eu quero que ela se comporte como mono, a saída. E veja que quando eu clicar aqui, agora a flauta, apesar, voltando lá, dela ser estéreo, a saída dela sairá como mono. Também é um problema que muitas vezes aperta esse botão, aí fala, pô, estranho, eu quero fazer uma coisa e não consigo, não está estéreo, porque você falou para o sonar que quer que aquele arquivo, que é, por exemplo, estéreo, ele se comporte como mono, como poderia também ser o inverso. Esse arquivo aqui, no caso, ele está como mono, mas eu quero que ele se comporte como estéreo. E o sonar vai fazer tipo uma conversão interna, vai simular um estéreo para aquele arquivo que anteriormente, no caso aqui, esse contrabaixo, ele passa a ser estéreo. Os senhores olhando lá vão ver que o contrabaixo, ele é mono. Vou puxar aqui, ó, ele é mono, mas agora ele está se comportando, como os senhores podem ver aqui,
como estéreo. Esse é um truque que os senhores podem fazer para definir ou fazer um teste com certos tipos de arquivo. Como nós sabemos, senhores, toda ação ela gera um tipo de efeito. Então, no caso desse arquivo aqui, vamos botar aqui 2 arquivos aqui, o estéreo, para que os senhores possam entender. Eu tenho esse arquivo aqui, estéreo. O que acontece, senhores? Se eu vou pegar aqui e vou dividir ao meio para que vocês possam entender o que eu vou dizer. E vou converter só essa parte para mono. Veja que ela aqui está em estéreo. Isso não existe, senhores. Que eu estou fazendo apenas como uma didática para os senhores entenderem. E aqui está em mono. O que vai acontecer, senhores? Quando eu pego uma pista, que na verdade eu tenho aqui 2 arquivos de áudio, só que eles estão divididos. E aqui o que eu fiz? O Sonar fez, né? O Sonar pegou e somou os 2, tornando em 1. Quando isso, senhores, ocorre, o que acontece? Essa situação vai aumentar o nível nessa parte aqui de mono, de volume, de dinâmica, porque houve uma soma de 2 canais e essa soma se intercala pelos cálculos da engenharia do áudio num aumento de nível de 3 dB. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu mexi lá e tá dando um nível de 3 dB. Por quê? Eu converti e agora ficou mais alto, tá clipando. Porque agora eu teria que chegar e diminuir o volume dessa trilha. E os senhores, então, observem aqui, olhando para o meter, que nessa parte estéreo vai tocar um pouco mais baixo. Por quê? Existe aqui um tipo de balanceamento que eu fiz, distribuição, e não está somado. Quando chegar nessa parte que converti em mono, vai aumentar o volume aqui em mais ou menos 3 dB. Vamos lá, eu vou tocar esse finalzinho. Vamos lá. Olha onde está. E agora, o que vai acontecer? Vê o quanto aumentou. Então, toda vez que nós formos fazer uma conversão ou forçar, devemos ter na cabeça que isso irá acontecer. Se a pista tem um som estéreo, ela for convertida para mono, isso vai acontecer. Ou se você tem um sintetizador selecionado em sua fonte de entrada, isso vai acontecer. Quando você tem a parte de monitoração de eco aqui habilitada, também, porque o eco ele transforma aquele áudio, mesmo seja mono em estéreo, ele vai fazer essa simulação, como nós já sabemos disso, que o delay, toda essa simulação, ela precisa de um aparato mais estéreo, vai acontecer também esse aumento, esse acréscimo de 3 dB. E aqui, senhores, para os pensadores de áudio, já podemos ver um probleminha que pode ocorrer também. Qual é esse problema? Quando nós formos usar um VSTI, né, um instrumento virtual, que no caso ele seja mono, e os senhores colocam ele forçando, por exemplo, a barra de uma pista estéreo. O que vai acontecer? Como certos tipos de VSTI usa muito, né, delay, ele usa muita reverberação, porque geralmente os VSTI vêm em estéreo, né, boa parte deles. O canal esquerdo, né, que tem o sinal wet, vai ficar atrasado. E o canal direito vai ficar sem atraso. E o som vai ficar desincronizado, que muitos falam, eu estou botando, mas o som está estranho, está desincronizado. Por quê? Os senhores estão usando um instrumento que era para estar dividido em uma pista forçada, né? Através, às vezes, da própria coisa, você vem aqui e muda, como eu falei lá, forçando assim uma barra, e isso vai causar um problema no VSTI usado naquele canal. Então é bom sempre prestar atenção, sempre falo isso, e já falamos, nós que estamos estudando de áudio, vem acompanhando os estudos aqui dentro, eu já falei, use ferramenta mono em pista mono, use a ferramenta estéreo em pista estéreo, para evitar esses tipos de complicação que lá na frente vai dar-lhe dor de cabeça. Bom, senhores, creio que não há mais o que dizer sobre esse assunto. Creio que todas as dúvidas eu acho que já foram sanadas com o nosso estudo de hoje. O que me resta agora é agradecer a todos vocês que estão mandando seus incentivos, a todos vocês que estão dando seu joinha, a todos vocês que estão compartilhando o vídeo, ajudando a levar, que a finalidade desse canal não é lucrativa, mas levar o áudio a mais pessoas, e os senhores estão colaborando com isso. A todos vocês, meu muito obrigado. Desculpa aí, como eu sempre peço, pela minha língua presa, esse jeito que eu tenho, essa dicção ruim, mas a intenção aqui não é oratória, eu quero mostrar a vocês o que eu aprendi durante esses anos, né, e passar isso para frente. Então, meu muito obrigado de coração e até o nosso próximo encontro.